Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu trouxe 6 perguntas que vocês deixaram nos comentários dos últimos vídeos relacionado à Irlanda. Acredito que todas elas sejam sobre Irlanda. E vamos para a primeira pergunta, que é do Vitor Guimarães. Ele pergunta em relação à passagem aérea. Passagem de volta para outros países, tudo bem? Vamos lá, para quem não sabe o que o Vitor está falando, praticamente todos os países, quando você vai viajar, seja estudos ou turismo, exige que você tenha uma passagem de volta para o seu país de origem. Isso prova que a sua intenção genuína é realmente estudar e depois voltar para o seu país, né? Olha, assim, a gente sabe que tem muitas pessoas que vão só com a passagem de ida mesmo, às vezes passa na imigração, dá sorte, o oficial de imigração nem pergunta nada. Outras pessoas compram uma passagem para Portugal ou para outro país e o oficial de imigração aceita. Mas olha só, no que diz a regra, a imigração pode sim exigir para você a passagem de volta para o Brasil. Já fiz aqui alguns vídeos falando sobre a história de quando eu mesmo fui para o Reino Unido com um amigo que estava me ajudando em algumas gravações. E chegando na Inglaterra, o oficial de imigração perguntou: cadê a passagem de volta dele para o Brasil? Eu, no caso, morava na Irlanda, então não precisava. Mas, por exemplo, no meu amigo, ele era residente no Brasil. Ele falou: enquanto você não tiver a passagem de volta para o Brasil, você não vai entrar. E a gente estava cheio de compromisso em Londres, com várias escolas e tal. Resultado, tivemos que comprar uma passagem de última hora. Então, assim, pode acontecer a mesma coisa na Irlanda. Já aconteceu? Já aconteceu bastante, inclusive com nossos alunos, tá? Em alguns casos, eles não exigiram que comprasse ali na hora, mas eles falaram: ó, quando você for aplicar para o seu IRP, que vai ser tipo de 2 a 6, 8 semanas depois que você chegar, apresenta para ele a sua passagem de volta para o Brasil. E aí, a data, né, tem que dar pelo menos os 6 meses ali de curso, tá? Porque a gente sabe que às vezes muito longe também, às vezes não tem passagem, ou se tem é muito caro, né? Então assim, mas o ideal é que seja num período que dê pelo menos 6 meses depois da sua chegada. Por quê? Porque é justamente quando termina o seu curso de idioma. Agora, qual é o maior problema de não ter a passagem de volta para o Brasil, mesmo que você não tenha sido questionado na imigração do aeroporto? Se você precisar acionar o seu seguro médico, seja por uma doença, uma internação, uma fratura, qualquer coisa nesse sentido, você tiver que ficar internado, por exemplo, que a conta vai vir lá, sei lá, 25, 30, às vezes 40 mil euros, né, que você tem que vender uma casa para pagar essa conta, o seguro só vai aceitar fazer o reembolso ou o pagamento do seu tratamento desde que você comprove que você tem a passagem de volta para o Brasil. Isso está na pólice de seguro e já aconteceu, e isso acontece frequentemente com os nossos alunos. Teve algum problema, precisou do reembolso do seguro, seguradora, a primeira coisa que eles fazem: você tem a passagem de volta para o Brasil, manda para a gente nesse e-mail aqui. Então, é aquela coisa, se você sofre um acidente, qualquer coisa nesse sentido, talvez você tenha que comprar passagem de volta, tá? Então, vai da consciência e risco por conta de cada um. Próxima dúvida é do Guilherme Pinheiro. Olá, vi que respondeu um comentário meu sobre Inês e sobre as vagas de TI na mesma. E falou sobre focar no inglês. Você diria que essa cidade é uma ótima opção para ter uma imersão de inglês bem agradável? Guilherme, sim. Inês, se bobear, hoje é um top 3 cidades que você vai conseguir ter uma imersão 100% no idioma, tá? Você vai ter praticamente nenhum brasileiro na escola. Todos os brasileiros que estão na Avante são estudantes da Enjoy. Inclusive a Enjoy está com condições especiais para essa escola Inês. Só tem uma escola Inês, que é uma cidade linda. Eu estive lá recentemente, gravei várias imagens, filmei a escola, conversei com as pessoas, inclusive fiz imagens aéreas e tudo mais, bati o drone, enfim. É uma cidade muito bonitinha, muito bem estruturada, embora pequenininha, né? Mas é uma cidade que está muito próximo a Dublin, né? Eu acho que não vai ter ali grandes centros de tecnologia, mas, como eu falei, sendo perto de Dublin, onde você tem a maioria das vagas, eu acredito que seja assim uma boa opção. A Avante é uma das únicas escolas que tem C2 na Irlanda, tá? Então acho que, inclusive para quem já tem inglês avançado, quer trabalhar como professor, é uma excelente opção. Silvia Freitas, olá, vocês também auxiliam a encontrar moradia? Na Irlanda, sim, Silvia. Na verdade, assim, em vários países, tá? É que na Irlanda a gente tem um treinamento especial para uma plataforma que poucas pessoas conhecem, onde você já consegue chegar com a sua acomodação permanente, praticamente definida. Tá? Então é uma acomodação que você consegue reservar por um longo período, ali 2, 3 meses, não precisa pagar tudo, você paga uma semana só. Você vai morar numa acomodação onde os donos da casa estão junto com você, às vezes muitas vezes é uma família com filho, cachorrinho e tal, o que é ótimo até para você evoluir no idioma, aprender mais da cultura, etc. Networking, dicas de trabalho, né, de vagas de emprego e tal, onde você vai pagar um preço até mais justo do que no próprio Daft, que é o site mais procurado assim de imóveis na Irlanda. Nós temos esse trabalho em conjunto aos nossos alunos. E aí, claro, uma vez que você já está estabelecido nesse imóvel, né, junto com essa família, você pode negociar ali uma estadia maior, renovar até pelo seu
período inteiro ali do seu intercâmbio, beleza? Vini VG, Cauê, tem algum país que concede visto de trabalho, residência ou qualquer tipo de permanência legal no trabalho via intercâmbio de inglês? Por exemplo, eu consigo um visto com um empregador? Explica algumas formas de se legalizar para quem não tem cidadania europeia ou ensino superior, por gentileza. Vini, você tem que procurar países que permitem você trabalhar estudando idioma, porque é o primeiro passo, você vai ter que chegar pelo menos no B2 ali para você conseguir um visto de trabalho. Na Irlanda, infelizmente, as profissões que vão te proporcionar um visto de residência permanente são profissões que normalmente você precisa ou ter uma formação acadêmica, né, como por exemplo engenharia, área da saúde, ou pelo menos boa, vasta experiência na área de tecnologia. Embora chefe de cozinha também esteja no Critical Skills, mas não é uma profissão tão fácil de conseguir o visto de trabalho assim, porque tem bastante chefe disponível na Irlanda. Um país que eu poderia recomendar é a Nova Zelândia. Nova Zelândia, o intercâmbio é um pouquinho mais caro que a Irlanda, porém lá você consegue visto de trabalho em qualquer profissão, desde faxina, chapeiro de McDonald's, qualquer profissão você consegue o visto de trabalho, desde, claro, esse empregador seja um accredited employer, né, que tem a licença para te contratar com o direito ao visto. Mas esses tipos de profissões são vistos de residência temporária, que podem durar de 2 a 5 anos, tá? Normalmente o pessoal fica lá até 5 anos. Só que é um tempo suficiente para você melhorar o seu idioma e se qualificar para uma das áreas que dão visto de residência permanente. E diferente da Irlanda, por exemplo, carpintaria, eletricista, instalador de ar-condicionado, encanador, mecânico, engenheiro de produção, várias profissões dá para você aplicar para o visto de residência permanente, não só na Nova Zelândia como no Canadá também, então você não precisa ficar muito preso aí a um país só. A Irlanda sempre vai ser o melhor custo-benefício para você dar um up no seu inglês. E claro, se você conseguir já olhar quais são as profissões desses países que dão visto de residência permanente em uma área que você, vou fazer um curso, por exemplo, de operador de escavadeira. É um curso de, sei lá, 6 meses a 1 ano, talvez não é muita coisa, também não deva ser tão caro. Então aprende no Brasil, chega lá para melhorar o inglês, porque você vai precisar do inglês, seja no Canadá ou na Nova Zelândia, para aplicar para o visto, pelo menos o IELTS 4, tá? Um nível intermediário aí. Beleza? Jô Rio Vasconcelos, há algum lugar que encontre passagem mais barato para intercâmbio na Irlanda ou não? Jô, vou falar assim seu nome, olha, não existe bem um lugar, existe uma forma de você fazer uma pesquisa mais aprofundada, nos horários corretos, usando aí as ferramentas como, por exemplo, de VPN, né, simulando que você está num país onde a moeda é mais fraca ou até países mais pobres da União Europeia, que você consiga ter resultados mais interessantes, assim, do que você só dar um Google ou for numa agência de passagem aérea como CVC, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá? Faz parte do nosso programa de apoio ao estudante dar um treinamento de compra de passagens aéreas baratas, tá? Então, estudantes da Enjoy têm esse benefício também. Lembrando, gente, nosso WhatsApp sempre aqui na descrição do vídeo, na telinha final, no primeiro comentário fixado. E a última pergunta é do Léo. Cauê, como é o mercado de trabalho referente a suporte de TI e desenvolvedor júnior na Irlanda? Atualmente, trabalho como suporte de TI no Brasil e estou estudando para futuramente uma vaga de desenvolvedor júnior. Legal, Léo. Olha só, a área de desenvolvimento na Irlanda tá boa, já foi melhor, tá? Algumas áreas mais específicas, assim, deram uma quedinha aí nos últimos 2 anos, tá? Mas ainda, vamos dizer assim, é uma das áreas que mais proporcionam visto de trabalho para os brasileiros na Irlanda, tá? Principalmente os desenvolvedores, programadores, analista de dados, cybersecurity, essas funções, né? O que eu acho que é válido, obviamente, é você desde já tentar pegar uma experiência. Quanto mais experiência você tem, melhor, tá? Na Irlanda, às vezes, você não precisa nem ter necessariamente um certificado técnico ou acadêmico na área de TI. Tem muita gente que é autodidata, mas já trabalha aí há 10 anos no mercado, nunca fez um curso assim com um certificado certinho e tá lá na Irlanda com visto de trabalho, tá? As empresas vão sempre olhar quem realmente sabe fazer o negócio, entendeu? Bom, então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se ajudou, deixa o seu like para ajudar o canal a continuar crescendo, divulgar para outras pessoas. Tem um botãozinho de hype, se você encontrar, clica. Quem sabe a gente consegue bater aí os 100 mil inscritos esse ano. Deixa suas perguntas nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder aqui. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers.